basílica linda, essa basílica com uma história e um legado fantástico. E hoje nós estamos para falar da história dessa cidade de Liberdade, com um tema: liberdade em busca do seu passado. Liberdade remonta sim da época do Brasil colônia, do Brasil imperial. Então, assim, quando a gente fala que Liberdade tem 80 e poucos anos, as pessoas falam assim: é uma cidade nova, é uma cidade nova, mas é um lugar antiguíssimo. Liberdade, há informações, há relatos oficiais de Liberdade desde 1690. Muita coisa foi descoberta em documentos que a gente pesquisou para trazer a vocês informações que muitos libertenses não conhecem. Na carta de Bento Coutinho, por exemplo, falava sobre os bandeirantes na nossa região. Para quem não sabe, os bandeirantes eram desbravadores, né? Como Fernão Dias e tantos outros, que entraram mata adentro e foram embrenhando pelo mato para descobrir novos lugares, novas jazidas de ouro, diamante, principalmente em Minas Gerais, que é uma região muito rica, uma região que potencializava muito ouro, muito diamante, né? Mas voltando à história da picada, de como surgiu o Livramento, como surgiu a cidade de Liberdade, existem curiosidades interessantes. Então, como o Império não queria que essa terra fosse povoada, eles proibiram a criação de novos povoados aqui nessa região. Então, o que aconteceu? Nós fomos privados de muita coisa já naquela época, por volta de 1690, por volta de 1700, nós não tínhamos povoações aqui na nossa terra. Povoações, infraestrutura mais elevadas por causa dessa proibição. Porque nós funcionávamos como um cinturão verde, como uma muralha que não deixava que o ouro, nossas riquezas, fossem escoadas para o Rio de Janeiro, que está muito próximo de nós aqui. Na Carta Régia de 1758, mencionava o padre Antônio Gonçalves de Carvalho e seus colaboradores na abertura dessa picada do Rio Paraíba para cá. Nessa carta já mencionava que ele já havia feito, ou seja, isso quer dizer que foi feito muito antes de 1758. Por volta de 1699, 98, 700, nós temos já essa picada chegando até nós. Então esse cinturão foi quebrado. E isso criou um grande problema. Porque aí começaram a ter muito contrabando de pedras preciosas, ouro, tudo escoando para, né, Campo Alegre, no que é a cidade de Resende hoje, e dali para o Rio de Janeiro e ganhava mundo afora. Baseado nisso, o Império resolveu instituir uma fiscalização sobre isso. E o que é interessante, quando eu falo que há registros de Liberdade, né, da Capela do Bom Jesus, nos anos de 1690, e até antes mesmo, é porque há registros mesmo, em cartas no Instituto Geográfico Histórico Brasileiro, há relatos, segundo consta no site MAR, do Dr. Chais, há registros de que eles já citam, inclusive o primeiro nome da nossa cidade, pasmem vocês, não era Livramento. O primeiro nome de Liberdade foi Distrito de Aplicação da Capela do Senhor Bom Jesus do Livramento. E olha que interessante. E com o passar do tempo, instituiu-se as campanhas de ordenança de pé. Eram missões militares que a coroa mandava de Ouro Preto, né, de Vila Rica, para as regiões mais interioranas, mais no sertão, para que fosse detectado onde estava havendo esse tipo de furo, de passagem. E aí, gente, vem uma história muito engraçada. Os mais antigos, principalmente as pessoas da década de 60, 70, 80, né, que eram crianças nessa fase, tem uma lenda que assustava e assombrava as crianças da cidade, que era a história do Cunha, né? Que o Cunha passava a cavalo, que o Cunha levava as crianças que tivessem acordado, que o Cunha
ia buscar as crianças à noite, né? Que não se comportaram bem, que não foram bem na escola, que aprontaram alguma. Só quando de passar, eu lembro quando eu era criança, nos anos 80, passava um cavalo, às vezes os fazendeiros vinham das fazendas fazer suas compras, usava aquelas capas compridas, né, chapéus, e ficava até mais tarde, tomava um aperitivo, né, nas vendas, e ia embora, tipo 9 horas da noite, 8h30, 10 horas da noite, porque na minha época a criança dormia 8h30 da noite, né? 8h30 a gente tinha que estar na cama. E quando a gente ouvia cavalo passando pela rua, os pobres fazendeiros estavam indo para casa, a gente ficava morrendo de medo. Na verdade, pesquisando sobre o Cunha, ele foi um cabo ordenado pela coroa para que viesse a livramento, para que viesse a liberdade, tomar conta. Porque naquela época as terras não tinham donos, eram todas da coroa. Então a coroa fazia o quê? O esquema de sesmarias. Sesmarias era um esquema que a igreja ela dominava essa parte das terras e em parceria com a coroa ia dividindo as terras à medida que fosse possível. Só que a nossa terra, Liberdade, era proibida de ter sesmarias porque eles não queriam que o nosso povoado evoluísse, né? Não queria que a nossa cidade crescesse. Eu costumo dizer que Liberdade, a história de Liberdade nasce na Vargem da Imagem, porque ela tem ligação com a capela que é aqui onde está a imagem do Bom Jesus do Livramento. Mas revendo os meus estudos, eu refaço a minha frase dizendo que a história de Liberdade começa exatamente aqui, de frente dessa basílica, porque aqui havia uma capelinha feita de pedra, onde a gente pode ver os detalhes de pedra na porta até hoje, coberta de capim e sapê, nem telha tinha, e ostentava a imagem que está no museu hoje, do Bom Jesus. E já tinha uma civilização pequena, mas tinha uma civilização aqui. Já tinham padres jesuítas aqui. A partir dali, o distrito foi evoluindo com o reconhecimento da coroa, com a chegada do cabo Cunha e os soldados que vieram de pé, né, de Vila Rica até aqui, passando por São João del Rei, de São João del Rei até aqui. Então é interessante que se a imagem do Bom Jesus tem hoje quase 3 séculos de existência, Liberdade tem muito mais. Liberdade tem aproximadamente quase 4 séculos de existência, né? Quase não, praticamente 4 séculos de existência. Porque nós somos de uma época lá de trás, lá da época do Império, da época em que Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, o próprio Dom João, né, que chegou a viver no Brasil por um bom tempo, quando Portugal foi invadido, eles é que mandavam na nossa terra. Nós somos uma cidade imperial, da época do Império, da época da colonização, ou seja, uma cidade colonial também. Por aqui passaram muitas fazendas escravagistas na região. Em Liberdade nem tanto, porque por causa da altitude o nosso clima não é muito favorável ao café. Então não houve muita exploração de escravos na nossa região, quase não há registro de fazenda escravagista na nossa região, na nossa cidade. Uma coisa interessante é que quando Liberdade se torna freguesia, uma das primeiras coisas que eles fizeram, baseado na Lei 10.64, no dia 4/10 de 1860, eles criaram uma escola primária só para meninos. Não podia para meninas, só para meninos. Nós temos aqui uma imagem única, ímpar, que nós vamos ver mais adiante, que em lugar nenhum do mundo existe outra igual. Nada parecido, nem mesmo similar. E não é porque eu sou da terra que eu falo isso. Eu ouvi isso de muitas pessoas de fora, historiadores de fora também, médicos que ficaram impressionados com a anatomia, com a riqueza anatômica da arte da imagem do Bom Jesus. Então, Liberdade ela é carregada de uma cultura muito forte porque foi investido nisso há muito tempo atrás. Quando eu descobri, né, pesquisando nomes de professores, que eu tive o prazer de conhecer alguns, que foram os nossos primeiros professores aqui,
incentivaram, pessoas que doaram seu tempo para criar as escolas, como é o caso dessa que foi criada pela coroa, mas houve depois, mais adiante, 1900 e pouco, começa os próprios libertenses já nascidos aqui a criar as escolas com os recursos próprios, pedindo ajuda dos governos, e ali começa toda essa campanha. O que é interessante ficar nessa primeira parte para vocês é que Liberdade não tem 80 e poucos anos. Liberdade tem quase 400 anos de história. E isso é fato. Não é fake news, não é imaginação rica. É fato. É comprovado. Está em relatos, está em cartas, está em registros da época colonial. Acredita-se que o próprio Dom Pedro passou por aqui muitas vezes, a princesa Isabel passou pelas nossas terras, indo para Petrópolis, que era a outra residência deles, né, oficial, e às vezes até para o Rio de Janeiro mesmo. Liberdade é muito mais do que você pensa. Liberdade é uma terra fascinante, clima agradável, paisagens encantadoras, uma riqueza histórica e religiosa extraordinária e uma riqueza cultural. Por isso que eu vejo aflorar, por isso que eu vejo, hoje nós temos o prazer de ver jovens brilhando na área cultural, em concursos, em competições nacionais, com recursos próprios da nossa cidade, com pessoas da nossa cidade, artistas, produtores e cinegrafistas, como eu cito aqui a Cinebum, por exemplo, que para mim é um orgulho da nossa cidade, quando vejo eles ganharem prêmio no Rio de Janeiro, né, com o pouco recurso que eles têm, com um pouco investimento que ainda existe, mas um dia isso vai mudar. Eu vejo um futuro brilhante para essa equipe e para todos aqueles que amam a cultura, que defendem a arte, que defendem o direito de que as pessoas conheçam sua história. Não deixe a história de Liberdade se perder no tempo. Tudo que você souber, relate, escreva, conte, passe adiante, para que não perca no tempo. Muito obrigado. Frei José Wolff, o que você lembra dele? Bom, Frei José Wolff é só saudade, né? A gente vê se falar nesse nome tão pequenininho, Wolff, né? Mas é o carinho, é a humildade, a sinceridade, a caridade. Frei José é a minha infância, Frei José é as minhas notinhas de um cruzeirinho que ele pedia para a gente comprar umas coisinhas para ele na rua, e com prazer a gente ia, e mais prazer a gente tinha quando chegava e ele dava o troquinho para nós, né? Isso eu lembro que eu tinha uns 9 anos, e com ele a gente só pode falar em coisas boas. Minha mãe contava muitas coisas que conversava com ele. A minha mãe todo domingo oferecia macarronada para ele, que ele adorava. E a minha irmã sabe contar mais alguma coisa dele aqui do lado. Assim, é um jeito de falar dele, como é que era? A senhora entendia bem? Ah, entendi. Nós não entendíamos. Só quando ele tomava um bolinho, ele gostava de conversar. Não, ele só dava um sinal e fechava a porta. Mas a história do Frei José, como muitas outras histórias de Liberdade, estava se perdendo, né? Com os mais velhos, né? Com os mais velhos não, com os mais vividos, né? Então, assim, a senhora acha que é importante livros, documentários, para não deixar essas histórias perder? eu acho, porque senão esse povo que vem aí, nossos filhos, netos, não sabe nada do foi passado. E é tão bom, né? Saber as coisas que foram. Quando a gente fica sabendo a coisa do meu avô, lá do pessoal do Rio, Portugal, é tão bom, minha avó, né? Então é uma coisa boa, né? Tem alguma coisa que você falar no passado, né? Essa cruzadinha, assim, conta para nós como é que é. Com a chegada do padre Antônio Maria de Castro, depois do Frei José, que foi um padre muito bom, um padre que sofria,
uma doença porque ele teve na guerra, e então falava-se que ele tinha neurose de guerra. Na época a gente ouvia os mais velhos falarem isso. E ele tinha às vezes umas tiradas durante a missa, saía da missa, ia para casa, outro dia voltava bem e tudo. E ele gostava muito de dar continuidade no catecismo, que foi assim que terminava a primeira comunhão, as crianças não abandonavam a igreja, as crianças participavam da cruzadinha. Voltando para nossas tradições aqui locais, você lembra da época das quitandeiras, das quitandas, você lembra dos fornos antigos, tinha o Cine da Beirada? Como é que era essa época? Toda casa tinha, que eu lembro de ver quase toda casa. Tinha ali nos Barbosa, tinha lá na Dona Quinha, que era a mãe de meu irmão, depois ali na Dirce, né, que era o sobrinho Dito, tinha lá atrás do morro, né, que foi lá por Barriga, Alecrim, aquela batalha de quitanda. Eu lembro de cheiro, né? Minha mãe varrendo lá em casa e saindo aquele cheiro da vassoura. Bom, era uma coisa assim interessante, que o São Joaquim Romano ia preparar o jubileu. E então ele contratava para a casa paroquial algumas cozinheiras que vinham de Minduri e Tumirim, de cidades próximas. E essas empregadas vinham para os dias da festa para fazer as comidas, umas comidas diferentes, os padres que vinham bastante padres, né? E aí o povo da cidade também, quando vinha bastante cozinheira, as pessoas também contratavam. Eu lembro na casa da minha mãe, sempre ela pedia uma, e aí a gente dava alojamento para outra companheira, tinha um quarto para nós e para outras que não tinham lugar de ficar. Mas cozinhavam na casa paroquial desde o início da festa, elas chegavam dia 11, às vezes 10, 11, e ficavam até dia 15. E fazia toda a comida da casa paroquial, os lanches, para tratar bem dos padres, né? E isso era uma coisa que a gente lembra, que era tão bom ver aquelas senhoras chegando, com aquela vontade de cozinhar, e a gente gostava, porque era uma comidinha diferente, né? Não era o trivial da mamãe, mas aí a gente curtia, né? Falando de comida, o que era mais típico? Minha mãe também era quitandeira, né? Eu lembro de algumas coisas, como da rainha e tal. O que elas faziam, as mulheres da cidade, faziam nesses fornos para a festa de São para receber as visitas, né? Geralmente na casa era assim. O que eram os quitutes que elas faziam? Tinha a rosca da rainha, era o principal, lá fazer tinha as canastras, antigas, forrava com toalha, tudo enchia de rosca ali, tampava, e biscoito de polvilho, fazia pamonha, aquelas broinhas de fubá. Para receber as visitas mesmo, né? Quebra-quebra. Era com prazer que a gente preparava para chegar. A gente tinha prazer em receber as pessoas nas nossas casas. Doce de laranja, toda a casa de aquelas latas de 20 litros assim, de doce de laranja. Doce de limão também, a mãe fazia aquelas latas grandes de doce de limão. Então, hoje a gente não vê mais esses fornos, né? Pelo lado de fora. Mas eu ainda entendo que ainda há tradição de se fazer quitanda por festa. Mas ainda tem casa que tem. E a gente não pode... Mas mesmo a gente fazendo em casa. Vocês ainda acreditam que isso ainda continua? E a gente não pode esquecer de uma figura que ia muito nas casas de todo mundo, acredito até que na sua casa mesmo. A Dona Conceição, a mãe da Emilinha do asilo, que muitas pessoas
conheceram, né? Ela Ela limpava aquele forno, passava vassoura de alecrim, mas aqueles biscoitinhos saíam cheirando alecrim. Maravilha. Para a gente finalizar aqui, agora a gente saindo um pouco dessa tradição e indo para a parte da rua, né? Que a gente costumava chamar de rua, que é a avenida hoje que perdeu todo aquele encanto do passear na rua, subir e descer, que eu vivi um pouco dessa época. Mas parece que vocês viveram uma época mais fantástica ainda, porque tinha cinema e tinha uns anunciantes, né, que ficavam oferecendo música no alto-falante. Fala só um pouquinho disso para nós, assim, você lembra? Mas do Capitão Benedito, chamava Cine Brasília. E ele passava uns filmes assim interessantes. E o que eu lembro bem era ele passava filme faroeste e passava outros filmes assim, como A Mulher de 15 Metros. E a gente adorava, né? E tinha medo quando quando o personagem vinha aproximando da tela, a gente ficava com medo, porque vinha aproximando, ficando grande, a gente era menor, a gente tinha medo. Tinha gente que gritava e saía do cinema correndo. Mais ou menos em que época é isso? Anos 60, anos 70? Devia ser por aí, 50, por aí, 50. Porque eu era pequenininha, eu lembro, eu devia ter uns 6 anos. O filme do Gordo né? e o Magro. Tinha cinema. Tinha o Gordo e o Magro, um filme do Gordo e o Magro. Filme do Gordo e o Magro. Gordão, que o povo quando vinha assim, aí vem assim. Todo mundo pensava que ia sair da tela, né? Porque a gente era muito inocente na época, né? E nunca tinha visto cinema, né? E nesse Cine Brasília, além do cinema, eles tinham uma sessão de músicas à tarde, no domingo, e durante a semana era depois de 6 horas da tarde. E as pessoas ofereciam música para as moças que iam passando na rua, passeando, e era muito engraçado. Tinha o seu Zé Campinho, que anunciava, tinha o Justino Cabral, e era muito engraçado que as moças passeando para lá e para cá, porque não tinha carro para atrapalhar, né? Nós é que mandávamos na rua, as moças mandavam na rua, né? E então a gente ouvia: esta música vai para um alguém e este alguém sabe quem. Era muito engraçado, mas era uma coisa saudável, né? Sim. E fazia a gente bem feliz, bem alegre, principalmente quando falava: esta música é para uma morena que está de blusa listada. Às vezes era eu, né? Às vezes era a Maria ou a Tereza, mas a gente ficava bem feliz. Toninho, sobre as casinhas construídas por João Sampaio em 1935, o que você lembra dela? Bom, a gente naquela época era bem criança, né? Mas era um local que as pessoas, era uma propriedade da igreja, né? Foi doação de João Sampaio, né? Então haviam 12 casas germinadas, e essas casas eram alugadas. Algumas às vezes a igreja emprestava, né, comodato, certo? E à medida que as pessoas mudavam, construíam a casa, essas casas iam sendo desocupadas e ocupadas por outras pessoas, né? E eles sempre eram mais pessoas até mais humildes, né? Porque é uma casa assim bem simples, era uma casa com 2 quartos, uma sala, uma cozinha. Banheiro não existia, era um banheiro único, vamos dizer assim, né? Fundo de horta, né? Fundo de quintal. Banheiro simples, aquele banheiro, né? A gente conhece, não é preciso nem dizer o que era, né? Que chamava as casinhas. As casinhas, entendeu? E essas casinhas permaneceram, né? Até quando foi demolida
porque, aliás, até elas não foram demolidas de imediato, não, porque ela foi esvaziada e ali então ocupou-se o asilo, entendeu? Provisoriamente. A Padre Elias emprestou, né, provisoriamente para que ali fosse funcionar o asilo, também provisoriamente. Provisoriamente, entendeu? E posteriormente, né, foi transferido para o atual asilo, volta já de 1970, parece 72. 75 inaugurado. Exatamente, né? E depois então ela foi demolida para dar abertura na praça. Em frente às casinhas tinha um galpão, que você me falou. Que também era da igreja. Não, e não era em frente às casinhas. Era o galpão onde hoje é o Salão dos Romeiros. Ah, tá. Chamava assim, todo mundo chamava de galpão, ou então chamava então de... tinha um nome até que eles apelidavam muito, barracão. Barracão. Não era bem um galpão. Entendeu? E ali ficava tudo da igreja, que era entulhos de barraca, coisas da igreja, andor, etc e tal, nesse barracão. E hoje hospedava Romeiro lá também? Muito pouco. Romeiro muito pouco. Entendeu? Porque já tinha alguns moradores também naquela época, né? Toninho, quando você falou do asilo, de quem foi a iniciativa de fazer um asilo novo no bairro São José? Quanto à iniciativa de fazer um asilo novo, na realidade, a iniciativa primeiro foi o meu pai que começou a ajudar algumas pessoas humildes que ficavam no barracão da igreja, que não tinham assim, condições financeiras, que era na época, vamos dizer assim, era muito conhecida, era a Dona Conceição, era o Miguel Flor, era a Emilinha, era o Margoso com a Margosa, eram as pessoas que moravam ali, entendeu? Qual o nome todo do seu pai? Aí meu pai foi quem iniciou, começou a fazer um trabalho, dando assim, um apoio assim, alimentação, e ele carregava uma cesta todo final de semana no comércio para arrecadar esses alimentos. O nome todo dele, do seu pai? Meu pai era Jorge Souza Carvalho. Mais conhecido? Mais conhecido como Jorge Correia. Por quê? Porque existem dois fatores. Primeiro que a minha família tem o sobrenome de Correia. São tradicionais de Carvalhos, né? Nós somos todos de Carvalhos. E também meu pai era funcionário do Correio, naquela época. Meu pai trabalhou no Correio por 30 anos, mais de 30 anos, de aposentar. Entendeu? Então se conhecia o pai como Jorge Correia ou Jorge do Correio. Entendeu? Meu pai era assim. Entendeu? E a iniciativa foi dele e aí começou a construção. Aí meu pai então iniciou o asilo dessa maneira, com muita dificuldade. Não tinha nada praticamente, né? Até que ele veio para a Liberdade o Padre Elias. Entendeu? Naquela época, em 65, o Padre Elias veio para a Liberdade. 65. Entendeu? E o Padre Elias viu aquela situação, certo? E logo entrou em acordo com o pai para que transferisse depois para as casinhas, quando acabasse de desocupar as casinhas, transferir para lá para ele iniciar, desmanchar o barracão e projetar o Salão dos Romeiros. Entendeu? Padre Elias, ao teu ver, é um grande nome de liberdade também. Muita coisa foi conquistada através do trabalho dele. O que você tem a dizer dele? Realmente o Padre Elias foi nota 1000, né? Nota 1000 a liberdade, né? Ele veio para a Liberdade, uma cidade que a igreja praticamente não existia. Não existia, né? Nós ficamos 6 anos, que tinha morrido o Padre Elias, o Frei José, há 6 anos nós ficamos sem padre. Entendeu? E quem supria desse intervalo, a grande maioria era o Padre Junqueira de Serranos. Certo? Era o Padre Junqueira. E de vez em quando o Padre Padre Antônio de Castro, que era o padre de Bom Jardim. Eles é que supriam aqui as necessidades. E muito pouco vinha o Padre José Leite de Carvalho. Também ajudava aqui, né? E depois, então, que o Padre Elias veio, então que iniciou todo esse trabalho de asilo, trabalho do Salão dos Romeiros, a partir de 65. Né?
cinema? Você podia falar isso para nós? Quanto à liberdade de ter cinema, o primeiro cinema que eu conheci, em verdade, era hoje onde é a padaria do Zé Cândido, certo? Na parte vamos dizer assim, na rua como falou, gente, né? Professor Anésio. Professor Anésio Carvalho, na primeira entrada da padaria do Zé Cândido, não na avenida. Ali a entrada principal, e ali havia o cinema e tinha um palanque que é onde fazia teatro. Em que ano, mais ou menos? Mais ou menos 55, mais ou menos 54, 55. E ali vinha às vezes pessoas de fora apresentar alguma coisa, mágico. Eu lembro perfeitamente, tinha muitos mágicos que vinham, pessoas que trabalhavam com ventríloco, certo? Para dar show, entendeu? Eu lembro perfeitamente, né? E depois, posteriormente, então já em 60, é que veio o Cine Brasília, né? Com o Capitão Benedito. Que é onde a Quitanda hoje. Que hoje é onde é a Quitanda do Carlinho. Onde e ali era o Cine Brasília, que tomou esse nome porque foi o ano que inaugurou Brasília. E foi inaugurado o Cine Brasília. E depois passou a ser o clube da cidade. É uma pergunta para você, como tinha cinema naquela época e nós não tínhamos a energia que a gente tem hoje, que só entrou, depois você vai me falar, que você lembra? Como é que gerava a energia? Porque a luz do Tilula não supria isso, supria? Você lembra da luz do Tilula, falar nisso? A luz do Tilula... De onde que ela vinha? Conta a história para nós. A luz do Tilula vinha principalmente da usina do Baú, né? Aqui, ó, hoje é o Rio Baú que a gente fala, né? É o Rio Baú, né? Então vinha da usina do Tilula. E não tinha, a cidade praticamente não tinha energia, né? Era um negócio assim que só clareava a partir das 11 da noite, quando as casas todas, o pessoal ia dormir, né? Recolher, aí a cidade ficava iluminada, né? Algumas ruas também, né? E no Cine Brasília, eles tinham 2 grandes transformadores no Cine Brasília, para poder manter aquela máquina, só não tinha como projetar. Tinha 2 enormes transformadores. Tá, mas e a festa de setembro? Como é que fazia? Bom, a festa era precariamente a iluminação, né? Você me contou a história do parque e daquela casinha perto da igreja. Exato. Aí o que aconteceu? A dificuldade, isso já mesmo na época do Padre Elias, entendeu? Isso foi na época do Padre Elias, entendeu? Aí se alugavam um gerador de Carvalhos, da cidade de Carvalhos, da prefeitura. O gerador ficava hoje onde é a cozinha da casa paroquial. Foi construído aquele cômodo para o gerador. Só para festa. E esse gerador iluminava uma parte da igreja e uma parte ali da rua próxima à casa do meu pai, casa paroquial, certo? E o centro da cidade tinha a luz do Tilula normalmente, e tinha um parque que vinha todo ano, que ficava onde hoje é o Hotel Central, entendeu? Ali era um campo de vôlei. E ali, então, esse parque instalava. Ele tinha um gerador enorme, certo? Então, ele colocava toda a energia dele na avenida, pegando aí, próximo ao Zé Andrade e até o Seu Zozote, iluminando aquelas barracas todas ali. Interessante. A energia do Tilula vinha onde que era a central dele? A usina, a geração de energia que distribuía do Tilula é onde era o antigo escritório do Didi, ali de Souza Carvalho. Ali era, então, a gente falava... Morava o Tischkov, ali a gente falava que era como se dá o nome? O nome dela que distribuía lá, tinha um transformador de distribuição, entendeu? Distribuía a energia em baixa tensão, porque ela vinha em alta tensão até ali. Dali, então, ela distribuía para a cidade. A central. E existia também, naquela época, saiu uma rede especial para a bomba de puxar água para a cidade, porque senão não teria água na cidade. Essa rede era especial, saía de lá, da geração da distribuição do Tilula, ia direto para a caixa d'água, né? A bomba d'água, pegava lá embaixo na ponte para mandar a água para a cidade. Chamava Força e Luz. A empresa. Força e Luz. Mas aí esse gerador, então, saía do Tilula, ia direto para a bomba d'água lá embaixo. Trifásico.
para poder conseguir mandar energia para a caixa d'água. E quando que isso mudou? Né? Você lembra quando mudou? Quanto isso mudou? Quando que a CEMIG chegou? Foi em 73, né? 73. 73. Dia 9 de setembro de 73. Aí com a entrada da CEMIG melhorou. Ah, não. Aí outro, depois que a CEMIG chegou, entendeu? Depois que a CEMIG chegou, acabou o problema. Aí as pessoas puderam ter mais aparelhos, né? Televisão. Aí a gente passou a conhecer o que era chuveiro elétrico. Televisão. Televisão. Que eram poucos que tinha, né? Não, porque televisão então nem se fala. Porque televisão, a primeira televisão que houve em Liberdade, ela foi comprada, foi o Zé Andrade que adquiriu e colocava na caixa d'água da Copasa, hoje na Praça da Igreja. A caixa d'água. Ali que ficava a televisão. E o pessoal ficava em volta, na grama, sentava para assistir a televisão, as novelas. Com a luz do Tilu. Com a luz do Tilu naquela época. E tinha um transformador grande. Então, mas isso acontecia depois das 8, porque senão não tinha energia. Porque as casas estavam tudo ligado, não tinha energia. E ele fazia isso de graça. Era de graça. O povo assistia. Que generosidade. Foi a primeira televisão. Foi a televisão de verdade. Entendeu? Então, Liberdade nos anos 50 tinha cinema, jornal. Jornal, não tem dúvida, né? Jornal, eu não conheci perfeitamente, mas lembro perfeitamente desse jornal. Assim, meu pai comentava muito, a gente via jornais antigos, entendeu? Correio do Livramento, Correio de Liberdade, né? A gente via os jornais. Então, esse jornal existia desde 1920, qualquer coisa, 30, entendeu? Não é da minha época, é lógico. Mas eu lembro desse jornal, porque a gente pegava com pessoas mais antigas que tinham um jornal que iam catalogando, né? Esses jornais. Ele mudou de nome, né? Era Correio do Livramento, primeiramente, e depois era Correio de Liberdade. E as pessoas liam mesmo, tinha o hábito. Ali não tinha mais nada, né? Era a única opção de comunicação, né? Você tinha notícia, né? Não só da cidade, como da região também, né? Não é isso? Do que você tem mais saudade daquela época? Dos Mais anos saudade? 50, 60, 70? Era a liberdade que se tinha, né? A liberdade que se tinha. A verdadeira liberdade. Era o ginásio, né? O ginásio que era... Você é da primeira turma, né? Sou da segunda. Segunda turma, a primeira foi em 67. Eu fui de 68. 68. Foi o ano que eu casei. 68. Uma coisa interessante também da época, né? É que a gente tinha, já foi um pouquinho antes, logo que o Fresé morreu, né? Nós tínhamos também o cinema do Padre Junqueira, né? Ah, O Padre Junqueira vinha para a Liberdade, ficava uns dias aqui e trazia a máquina para passar filme. Só que naquele tempo era mudo, cinema mudo. Ah, tá. Entendeu? Não, Então, uma coisa que eu esqueci de perguntar é sobre abastecimento de água, que era bem precário. Quando a Copasa entrou em 82, isso melhorou também? Não tem dúvida. A água aqui era relíquia, né? Era relíquia, né? Eu mesmo cheguei a puxar aliás, a gente puxava água para a cidade na carroça, né? Tinha os tambores, a gente saía de casa em casa, com balde e vendendo água. Entendeu? Somente na época da festa, que precisava de dinheiro, né? A gente era moleque. Então eu saía, pegava na biquinha a água e pegava aqui ali como fala, ali perto da Pai. A Bar da Pai tinha uma biquinha, certo? Que aflorou de novo. Ali a gente apanhava água na carroça e na charrete. E ele trazendo para a cidade e vendendo os baldes. Quando era para colocar na caixa em cima era um preço, quando era embaixo era mais barato. Aí veio 82, entrou a Copasa e acabou esse problema. Então algumas coisas melhoraram, outras pioraram. Entendi. Você pode dizer isso, então? Lógico. As coisas melhoraram. Em parte melhoraram muito, conforto, né? Foi muito maior, né? Hoje você tem de tudo em casa, vamos dizer assim, né? Naquele tempo, mas você não tem hoje a tranquilidade, a paz, porque hoje o risco de se expor é muito grande. Hoje você tem que ficar mais em casa, ficar mais trancado, fechado, porque a situação é muito difícil. Né? Sim, muito difícil. Casa Barbosa. Fundada em 1896 pelo Sr. Francisco Moreira Barbosa, era na época o maior posto comercial da região. E ali se vendia de tudo, para várias cidades e até estados vizinhos.
Além de comercializar produtos lácteos, como queijos, manteiga e toucinho para o distrito e muitas cidades não só de Minas, através da chegada da ferrovia 1901, tinha também suas alas internas de farmácia, armazém geral, louças, armarinho, calçados, chapéus, roupas, tecidos. Era a principal fornecedora de alimentos para os operários da estrada de ferro. Com base na Lei nº 459, de 20 de fevereiro de 1973, houve a fundação do primeiro Hospital de Liberdade, Fundação Alto Rio Grande, que funcionou neste casarão da família Barbosa, onde já funcionava há alguns anos, sem reconhecimento e por grande cooperação da família proprietária, que nunca cobrou pelo uso do mesmo. Hoje tombado como patrimônio histórico, infelizmente um dos poucos que restaram, o Instituto Casa Barbosa tem sonhos e projetos belíssimos com uma diretoria séria e respeitadas para que na reforma, já em andamento e restauração, possamos manter vivos essa linda página de nossa história, essa tela de fundo que é o prédio e sua arquitetura e a importância em tempos de outrora, hoje e para o nosso futuro. Igrejinha de Nossa Senhora Aparecida. Construída em 1930 pelo generoso e benfeitor de nossa terra, o Sr. João Sampaio, que aliás merece muitas homenagens em nossa cidade, não só o nome em uma pequena rua, mas até mesmo uma estátua e sua história um dia minuciosamente contada e eternizada em livros e outros meios. Hoje, após construções adjacentes, como pontos comerciais no antigo barranco e Capela do Santíssimo, a rampa de acesso João Clima Amaro Carreiro, idealizadas e feitas na época pelo padre Tadeu, e depois dele, a lanchonete e banheiros ao lado da igreja e a Casa da Misericórdia sobre os pontos comerciais, feitas pelo administrador Padre Ivair. Uma curiosidade, as torres dessa igreja são mais antigas do que as da Basílica do Bom Jesus, pois só 3 anos depois da construção foram erguidas as torres da igreja. Graças à beleza imponente que gerou as igrejinha, assim com o anseio do povo e mais uma vez bondade desse nosso benfeitor, seu João inicia a campanha em 1933 para inaugurar as torres da matriz da época. Outras obras do Sr. João Sampaio. Além da igrejinha, o galpão e as casinhas, o nobre Sr. João Sampaio também construiu como sua residência o prédio onde hoje é a prefeitura, com sua parte histórica arquitetônica preservada no prédio antigo. Não se sabe como foi feita essa doação ou repasse do belíssimo prédio histórico ao município, pelo menos não por esse autor que vos fala. Há relatos também que a casa do nosso saudoso Sr. João Landim, renomado fazendeiro e líder político da cidade, ao lado da prefeitura, também tenha sido construído por ele. Essa linda casa também é de grande valor histórico para a nossa terra. Liberdade agradece esse generoso senhor que tanto contribuiu para a nossa terra em suas atitudes e doações. Em 1935, foi ele quem conseguiu a doação dos 12 lotes para a construção das casinhas germinadas para as pessoas carentes. Estrada de ferro em Livramento e Pestana. Em 1901, é inaugurada a estação ferroviária de Livramento, o que alavancou o comércio e ligou nossa terra a muitos lugares. Hoje, preservado, o prédio da estação passa por reformas, para tornar útil a projetos culturais em geral e manter esse nosso patrimônio dessa terra tricentenária sólidos e visíveis a olho nu. Em 1915, inaugura a estação de Augusto Pestana, povoado pertencente a Livramento, o que ajudou ainda mais o desenvolvimento de nossa terra. O prédio se encontra hoje ainda preservado, porém precisando de reparos, pois não é mais utilizado há décadas. Energia elétrica de Liberdade. De 1939 até 1973, possuíamos uma luz totalmente gerada em nossa terra. Por genialidade e criatividade de Luiz do Oeste Filho, o famoso e saudoso tio Lula, apelido carinhoso que possuía. Da Cachoeira do Baú, ele montou a usina que gerava uma luz fraquinha, porém atendia em tese a população, embora não toda. Além de não atender todos, ela tinha hora para desligar, funcionava só durante o período do dia e da noite. Chega então a CEMIG em 9 de 9 de 1973. Com isso, a cidade progrediu muito em infraestrutura e melhorias do conforto e necessidades básicas. Ainda assim,
é de se destacar força e luz, empresa do tio Lula, que por muitos anos supriu o básico para muitos não terem que depender dos lampiões, lamparinas e geradores. Fica aqui nosso muito obrigado a esse desbravador e inovador. Igreja Assembleia de Deus Madureira. Destaque especial a esta igreja, que faz parte de nossa história, pois é a primeira igreja protestante da nossa cidade, desde os anos 70. Com sua dedicação a nosso povo há quase 60 anos, marcou e deixou grande legado na pessoa do ilustre e saudoso pastor Pedrosa. Conta os mais antigos que o primeiro batismo nas águas, realizado no Rio Grande, onde hoje é a captação da Copasa, segundo os relatos, muitas pessoas foram para as ruas do contorno, Professor José Estevão e Maria Adélia Romano, ruas altas que davam vista ao rio, e na curiosidade de ver como era, muitos se maravilharam ao presenciar o batismo nas águas realizado pelo pastor Pedrosa. Nossos agradecimentos à Igreja Assembleia de Deus Madureira, que há décadas cuida também do evangelismo do nosso povo com excelência. Fica aqui nossa homenagem a todos os membros da igreja, a todos os pastores que por aqui passaram, em especial ao simpático e radiante pastor Pedrosa, que sempre amou essa terra. Aproveitamos para saudar todas as igrejas protestantes de nossa cidade e todos os nossos irmãos evangélicos. Mais história. 1930 – Inauguração da Companhia de Níquel do Brasil. 1939 – Chegada de Frei José Wolff à nossa terra, esse homem santo que deixou seu legado em 21 anos que aqui viveu até sua morte em 1960. Década de 40 – Criação do grupo escolar que hoje é nossa Câmara Municipal. 1950 – Construção da caixa d'água na Praça da Matriz. 1967 – Primeira turma se forma no ginásio que leva o nome do Frei José Wolff. 17/12/1938 – Emancipação da cidade de Liberdade. Primeiro prefeito nomeado pelo governador Benedito Valadares foi o saudoso Dr. Pitágoras Barbosa Lima. 12/8/1982 – Inauguração da Copasa, que resolve o problema de abastecimento de água na cidade. 9/12/1985 – Inauguração do novo grupo escolar, o prédio de 3 andares, Escola Professor José Estevão. Falar de liberdade sem mencionar o Bom Jesus e sua festa é como não ter falado da real história do lugar. Essa imagem de beleza ímpar, única no mundo com tamanha perfeição anatômica e de poder de encanto, até mesmo a não católicos. A festa de setembro, que tem como dia do padroeiro dia 14, é a maior festa religiosa da região há séculos. Sem exagero algum, estima-se que a festa do Bom Jesus tenha mais de 200 anos de realização, pois a imagem tem quase 3 séculos. Trata-se de uma festividade única, de romeiros e caravanas de diversas partes do país. Hoje, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus do Livramento é a única basílica da diocese visitada todos os dias por romeiros. Além da belíssima festa religiosa e uma estrutura invejável da basílica para receber seus milhares de romeiros, soma-se a isso tudo uma enorme feira de barracas nas 2 avenidas principais da cidade, com uma variedade imensa de itens, além de parques e outros entretenimentos. Liberdade em busca do seu passado. Com muitas histórias, algumas lendas, alguns ditos e não ditos, mas uma cidade de uma riqueza histórica fantástica. Como diziam os poetas locais Zé Newton, João Arides e Maria Ângela, terra de todos como aqui não há igual, deixa saudades. Terra de todos que deixa saudade, somos teus amantes, ó liberdade.